pegar o pessoal que vai fazer o curso sincronamente, né? Então, assim, pessoal que está assistindo agora, né, a gravação sincronamente, eu vou fazer logo um disclaimer no início, fazer um anúncio, né? Que eu acho que é muito importante falar isso logo no início, porque a gente sabe que a gente não consegue prestar atenção muito tempo durante muita coisa. E aula gravada, enfim, muita gente ouve qual podcast, né? Começa, só ouve, não vê, e vai fazer tarefa doméstica, enfim, vai fazendo, ouve no caminho para o trabalho, voltando alguma coisa assim. E aí a gente não consegue manter a atenção 100% do tempo, essa atenção 100% concentrada 100% do tempo. Então, começar de uma coisa muito importante, que foi até um rapaz que me chamou a atenção, né? Que me mandou e-mail, quando eu mandei e-mail para a turma, falando que ele nem sempre ia poder estar presente sincronamente, porque ele trabalha, aí muitas vezes eu trabalho em escala, muitas vezes ele sabe da escala do trabalho em cima da hora, e hoje, por exemplo, não poderia estar presente. E aí queria fazer o máximo possível para ver lá se conseguia livrar a escala dele do trabalho. Pessoal que não consegue fazer as aulas síncronas, pessoal, eu botei algumas dinâmicas síncronas lá, eu botei parte da nota a partir dela, né, e parte a partir das atividades assim. Mas assim, gente, eu vou me apresentar em breve e vai ficar claro que a última coisa que eu quero é prejudicar trabalhadora, trabalhador. Tá? Quero isso muito claro para você, né? Então, pessoal que não pode fazer o curso sincronamente, não pode fazer as atividades síncronas, que eu chamei de dinâmica síncrona para né, ficar claro que uma coisa é síncrona e outra é assíncrona. As dinâmicas, se você não puder estar aqui para fazer dinâmicas, a gente substitui as dinâmicas síncronas por atividades assíncronas. Tá? Não tem problema. Eu não quero prejudicar ninguém vai ficar com nota baixa, né, porque não pode estar aqui no tempo. Eu sei que a possibilidade de acesso é desigual. Sei que nem todo mundo aqui está numa internet estável, né, internet a cabo, né, tem muita gente que está aqui com internet celular, 3G, depende. Então, assim, não deu, não tem problema. Tá? Façam só as atividades assíncronas. Eu tentei montar o curso de forma que as atividades assíncronas sejam o mais importantes. Né? A gente vai ter os nossos encontros, né? Como está falando nessa gravação, parte do curso vai ser meio que como um grupo de estudo, mais do que como uma disciplina em si. Né? E, pessoal, em relação à nota, seja nesse curso, seja qual curso que vocês forem fazer comigo, né? Os cursos não são difíceis. Não são. Né? Eles exigem um pouco de trabalho. Né? Eu não sei se vocês viram, se vocês acharam a quantidade de trabalho, de leitura razoável, se vocês acharam exagerado. Né? Se vocês acharam que não cabe, que é exagerado, podem me avisar, podem comentar, podem, né, criticar isso à vontade, porque, enfim, eu acho que é muito importante que a gente esteja afinado para saber o que é possível para vocês, o que eu acho que pedagogicamente é importante que vocês aprendam para ter a aprovação no curso. E eu tenho certeza que, se vocês conversarem comigo, a gente consegue achar isso. Tá? Professor, só consigo fazer X de trabalho. Vamos sentar, vamos conversar, vamos ver o que vai dar. Tá? O que me leva ao primeiro ponto sobre as nossas aulas. Né? A gente vai usar os fóruns, né, da plataforma, a gente vai usar o e-mail bastante para conversar, a gente vai ter bastante atividade de construção conjunta. Né? E aí é o primeiro ponto, né, que eu acho que é importante comentar aqui, seja nas atividades assíncronas, seja nas dinâmicas síncronas, seja durante a aula, né, vocês talvez conheçam o conceito de espaço seguro, né, que é um conceito que vem dos movimentos sociais, movimento negro, movimento LGBT, né, que trabalha muito com essa ideia de que alguns espaços precisam ser espaços seguros. Né? Eu acho que nenhum espaço é seguro. Eu acho que os espaços podem ser construídos para se tornarem seguros. No seguinte sentido, eu acho que o espaço seguro é muito mais um compromisso que a gente assume para tentar transformar que as pessoas sintam vontade para falar, que não serão interrompidas, que não vão ser faladas por cima, que vão ter suas dúvidas, suas dificuldades, suas questões respeitadas. Ninguém vai olhar feio, torto para ninguém por conta da pergunta que fez, ninguém vai ser diminuído por ser quem é ou por, enfim, pela questão que levanta, etc. Tá?
Então, a primeira coisa, né, é isso. Eu gosto sempre de propor no primeiro encontro para todos os meus estudantes, né, para todo mundo que está trabalhando comigo, esse compromisso de tentar transformar a nossa aula, os nossos encontros, sejam eles na plataforma virtual, sejam eles no Google Meet, na forma que for, tentar transformar isso em um espaço seguro. Não interromper a fala de mulheres, não interromper a fala de pessoas que são LGBT, não fazer ironia ou deboche com as perguntas e questões que foram levantadas pelos colegas. Tá? Tudo bem, pessoal? A gente pode fazer esse acordo, a gente pode estabelecer esse compromisso que a gente vai tentar fazer isso. Ótimo. Recebendo vários sims no chat. Ótimo, pessoal. Fico feliz de ouvir isso de vocês, né? Inclusive com bastantes exclamações. O pessoal está empolgado, né? E, pessoal, uma coisa importante para falar a respeito disso, do coisa do espaço. Quando eu estou propondo isso, eu também estou abrindo, né, janelas, portas, como vocês quiserem identificar, para vocês, tá? Então, fiz algum comentário que vocês não acharam legal, falei alguma coisa que não pegou, não me desceu legal, vocês acham que eu fiz alguma besteira em sala de aula, por favor, me sinalizem. Né? Se vocês não se sentirem à vontade para falar na hora, imediatamente, quando aconteceu, se sentirem, ótimo, pode falar na hora, pode me interromper para falar, professor, não tá legal. Tá? Se vocês não se sentirem à vontade, ficarem na dúvida, quiserem deixar para depois, podem me escrever um e-mail para perguntar mesmo sobre isso, né? Para apontar, para levantar a questão que eu levantei. Enfim, pode levantar essa bola, falar comigo por escrito, não tem problema, a gente tem certeza que a gente consegue, né, trabalhar essa questão que apareceu. Se ainda assim, bom, mas e-mail eu vou me colocar, e-mail eu preciso me expor, né? Eu criei, não sei se vocês conhecem o Sarahá, é uma plataforma que você pode mandar mensagens anônimas para as pessoas, né? Eu criei um Sarahá, que é o mesmo nome de usuário que eu uso para tudo, né? Pode mandar uma mensagem lá para mim que eu vou ler anonimamente, eu vou saber quem você é, enfim. Para falar, olha, pessoa, na aula tal, você pisou na bola em tal situação, né? Enfim. Vocês vão ver que eu peço desculpas com muita frequência. E não tem problema nenhum em apontar que eu estava errado e pedir desculpas quando eu pisar na bola com vocês. Beleza? Só pedir a vocês, né, por favor, quando forem fazer, tentarem, né, ser um pouco gentis, né, porque às vezes críticas muito duras, o coração da gente fica cheio de buraquinhos, né, e aí dificulta um pouco, né, o processo, mas, enfim, estou abrindo, né, a porta para conversar, para recebê-los, para, enfim. Acho que é muito importante sinalizar esse processo, esse crítica. Eu não conheço a expressão, mas gostei. Amém. Então, tudo bem, pessoal? Com essa parte, fechamos na parte da como é que a gente vai funcionar, como é que a gente vai trabalhar, né, em relação a essa coisa do espaço. Então, vou falar aqui rapidamente, né, sobre, né, quem eu sou, né, minha trajetória rapidinho, antes de a gente entrar no curso rapidinho, porque eu acho que é importante vocês saberem com quem vocês vão trabalhar. Né? Então, enfim, vou começar aqui com uma informação muito importante, né, que para vocês saberem que, né, esse aqui, não sei se está aparecendo para vocês, né? Quem tiver com a imagem pode ver agora, esse aqui é o meu filho, né? É o Juca, né? O Juca Peralta, eventualmente ele vai participar da aula latina, vocês vão ouvir. Inclusive ele tem Instagram, quem quiser seguir lá pode, é só @PeraltaJuca, né? Aceitamos, né, seguidores, enfim.
Ele é um menino, ele não é porque meu filho não, mas é um cachorro realmente muito bonito. E essa é uma das coisas mais importantes que vocês precisam saber sobre mim. Vou parar aqui a apresentação para não ficar fazendo exposição gratuita da criança. Mas, enfim. Brincadeiras à parte, pessoal, agora vocês estão me vendo um pouquinho mais como um ser humano, um pouquinho menos como só um professor novo, né? Um professor que acabou de entrar. Sobre a minha trajetória, pessoal. Eu fiz escola pública, né? No segundo grau eu fiz, na ensino médio, eu fiz escola técnica, né? E quando eu fiz vestibular, eu fiz história com o intuito de me intelectualizar, né? Eu queria fazer uma história, por um lado, convergir um monte de coisa que eu me interessava, né? Então, sociologia, política, filosofia, né? A própria disciplina de história, que eu estava muito no colégio. Então, era meio que uma área comum entre muitas discussões que eu tinha curiosidade e que eu me meti, né? E, além disso, né, eu falo isso sempre, eu era aquele nerdão do colégio tipo, clássico, né? Que jogava videogame, jogava RPG, né, lia pra caramba, né? E, enfim, eu comento com as pessoas que eu fui estudar história propriamente dito quando estava na faculdade, porque quando eu pegava a história do colégio era para ler a história antiga medieval, que era o que eu gostava mais. E, inclusive, durante muito tempo, eu preferia a área de história antiga, pretendia ir para a área de história antiga, porque eu não queria seguir o clichê do jogador de RPG que vai para a história medieval. Mas acabou que, enfim, surgiu uma oportunidade de integrar o grupo de estudos que tinha lá na UF de Niterói, que era o CEIA, o Centro de Estudos Interdisciplinares da Antiguidade. Na época, quem estava à frente era o Ciro Cardoso, imagino que vocês, nessa altura, devem ter ouvido falar dele algumas vezes, né? E o Ciro oferecia, a partir do segundo período, se você pudesse apresentar um trabalho na jornada desse CEIA, desse Centro de estudos, ele te orientava, né? Eu falei, bom, oportunidade única, uma área que eu quero e tal. E ele perguntou, qual área você tem mais interesse, né, em história antiga e tal? E eu, tipo, alguma coisa entre antiga e medieval e tal. Você tem mais interesse em gêneros romanos germânicos? Eu falei, sim. E você tem interesse em Inglaterra, por exemplo, né? E ao mesmo tempo, nessa época eu era professor de inglês, trabalhava na verdade, monitor de um curso de inglês, né, CCAA, lá em Bento Ribeiro. Eu sou de Bento Ribeiro, não sei se alguém aqui é do Rio, o pessoal de Campos é perto de Madureira, fala coisa do subúrbio. Né? E do curso de formação de professores eu tinha estudado, eu vi o Beowulf, tinha estudado, né, essa literatura mais germânica, né, como para usar o termo que tinha aparecido para o Gustavo. E eu manjava de inglês, né? Trabalhava, né, com isso desde os 16, né? Enfim, estava com 18, 19. E eu falei, não, claro, né? Inglês tem facilidade. E é uma área que ninguém estuda no Brasil. Eu falei, cara, como assim? Eu falei, ninguém estuda, por incrível que pareça. E aí eu comecei por aí, no final das contas, ele falou, olha, mas isso aqui é medieval, isso não é história antiga, mas ninguém trabalha com isso no Brasil. E eu fui seguir por aí. Né? Depois eu descobri que existiam outras pessoas que trabalhavam, sim. Mas, enfim, a gente não sabia. E aí, meio que por isso, eu fui para a área de história antiga, de história medieval, né? E como eu falei para vocês, eu comecei a trabalhar muito cedo, na verdade, né? Embora não sei se eu começar a trabalhar nessa época, eu comecei a trabalhar de verdade, eu tinha 13 anos, né? Meu pai tinha perdido o emprego, e não sei se vocês lembram daquelas Towner, né? Aquelas vans que o pessoal botava um kit de cachorro-quente. A gente ia, saía durante a semana, né, principalmente no final de semana, ia, né, vender cachorro-quente em eventos que aconteciam à noite, chegava em casa, né, na madrugada já, dia seguinte de manhã tinha que estar no colégio. E isso moldou bastante, né, a minha visão de mundo, né, ter tido essa experiência. E, enfim, acabei fazendo a graduação. Durante a graduação fiz monitor de história medieval por 2 anos, consegui passar no processo seletivo, né, concurso. Depois tive uma bolsa de iniciação científica, né, para estudar uma história medieval. Depois entrei no mestrado na própria UF, também em Niterói. E depois eu consegui uma bolsa de doutorado para fazer fora. Né? Eu me formei na Inglaterra, né, na verdade, meu diploma na Universidade de Leicester, na Inglaterra, né, do doutorado por lá.
há pouco tempo minha tese, até felizmente consegui publicá-la nesse formato de livro. E, assim que eu me formei, né, eu comecei a fazer um monte de concurso e durante um tempo eu dei aula no estado do Rio de Janeiro, né, em escolas ali na região, né, de Marechal, Oswaldo Cruz e Madureira. Né, e tive outras experiências com magistério também. Como falei para vocês no início, quando fiz o vestibular, a última coisa que eu queria era sala de aula. Eu queria era estudar essas coisas de filosofia, de coisas, e queria ser escritor. Né? Achava que ia conseguir viver a vida sendo escritor, até o momento que eu entrei em sala de aula como monitor. Quando eu entrei em sala de aula como monitor, eu provei dessa cachaça chamada magistério, né? Docência, dar aula. E eu vi que era o que eu queria fazer por né? Eu tinha muito prazer naquilo, né? Tinha muita vontade de fazer aquilo, era muito legal, me fazia bem. E aí eu vi que era esse o caminho mesmo, me envolvi em outros projetos com docência ainda na graduação, né? Cheguei a dar aula em presídio, por exemplo, uma experiência fundamental para mim na minha formação, né, enquanto professor, etc. Enfim, larguei as matrículas que eu tinha para conseguir fazer o doutorado fora, voltei, e logo depois que eu estava voltei com um doutorado da Inglaterra debaixo do braço e não consegui emprego em lugar nenhum. Né? Enfim, entre 2016 e 2018, né, eu fiz revisão de texto, eu fiz tradução, mas eu também fiz carreto, né, mudança, né, carregando peso para cima e para baixo. Eu fiz faxina em casa de família, eu fiz uma série de serviços e trabalhos que era o que aparecia, né, e, enfim, precisava pagar conta, né, estava desempregado, dane-se, vamos lá, né. Por isso, né, por essa trajetória, que eu acho que difere um pouco de boa parte dos outros professores que vocês têm aqui, dos outros professores universitários em geral, que eu tenho uma preocupação muito grande com quem está trabalhando. Tá? Eu acho que a oportunidade de vocês estarem aqui, né, ela é incrível, ela é maravilhosa, ela abre muitas portas, e por isso que, como eu falei, né, logo no início com vocês, a última coisa que eu quero é atrapalhar quem quem é trabalhador, quem é trabalhadora e está aqui tentando se formar, tentando conseguir seu diploma universitário. Eu acho que a gente consegue arranjar, construir um meio caminho entre o que é possível para vocês, o que é, né, razoável de leitura, de produção textual. Acho que a gente consegue construir uma coisa bem bacana a partir disso. Tá? E insisto, pessoal, não vai conseguir, está achando que está a carga de trabalho, de leitura, que as coisas estão puxadas? Por favor, me avise. Tá? Entre em contato comigo, a gente conversa, a gente negocia. Estou aberto para isso. Tudo bem? Tudo sim, professor. Beleza, gente. Vocês conseguem acessar aí a ementa do curso? Conversar um pouquinho sobre ela. Conseguem acessar aí o PDF, gente? Está com as aulas? Quais são as aulas? Quais são os textos? Eu já tô com o meu aberto aqui. Beleza. Então, Nicole, enquanto você falou que está sem texto, é o do Classroom ou é o do PDF? Porque tem uns dois textos que eu ainda não consegui escanear. Ah, no Drive, é isso. É porque tem alguns textos que eu ainda não consegui escanear. Porque eu fui procurar aqui na minha biblioteca quando eu tinha emprestado, e a pessoa, né, depois devolvo. Até agora nada, né? Então, enfim, ainda vou escanear, vou disponibilizar para vocês. Eu também não consegui achar pelas bibliotecas eletrônicas da vida, né? Se é que vocês me entendem. Então, mas não se preocupem, eu vou botar assim que possível, tá? Então, beleza, pessoal. Encontro 1 é hoje aqui, né, o que a gente está falando, né? E eu coloquei aqui dinâmica assíncrona 1 barra atividade assíncrona 1. E a gente vai fazer uma dinâmica aqui bem rapidinha, bem tranquila. Quem está aqui agora, né, na aula, sincronamente, né, ao mesmo tempo que a gente, vai fazer, já vai sair daqui com pontos, já vou contabilizar na tabela, tá?
Se você não está aqui agora, está assistindo a gravação, pessoal, pode entrar lá, fazer coisa. Igualmente, eu só vou contar como atividade assíncrona, mas vai contar o mesmo ponto, sem problema. Só, por favor, não deixem de fazer. É uma coisa muito rápida, muito simples. Depois eu vou explicar um pouco mais calma para vocês. Tá? E a gente vai fazer uma oficinazinha de preenchimento da fichinha que está lá no final da emenda. Tá? A segunda aula, né, conforme eu estava conversando um pouco mais cedo com o Gustavo, eu vou dar um resumão, assim, expositivamente, sobre, né, como é que funcionam as hierarquias sociais, poder, etc., em Roma, né, e que era o cursus honorum, etc., né, como é que você subia nas relações de poder em Roma. E a gente vai fazer o mesmo conjunto de fontes, né, a gente vai fazer a atividade sincronamente, a gente vai ler juntos e vocês vão levantando questões, eu vou levantando questões junto dessas fontes, tá? Depois dessa aula expositiva que eu vou dar. Que a ideia é, eu vou falar um pouquinho sobre o mundo romano e a gente vai ver como é que os romanos viam os germânicos. Se a Idade Média é um mundo que surge da fusão do mundo romano com o mundo germânico, né? Eu queria entender o que é o mundo romano e o que é o mundo germânico antes de entender o que é a Idade Média, tá? E aí, se você não, quem não tiver aqui sincronamente, que eu queria, né, recomendaria que você lesse as fontes que a gente vai ler aqui em sala, vou disponibilizar lá no Drive, leem e quero que vocês levantem questões, tá? No mínimo três, tá, pessoal? No mínimo três questões sobre o texto. Não quero que vocês respondam, só levantar, queria entender melhor tal coisa. Olha, aqui ele fala dos príncipes. Quem são esses príncipes? Qual a função deles? Enfim, você vai ler e eu quero que você levante três perguntas. Não precisa responder, tá? É só levantar a questão. Encontro. Ué, o rapaz pediu para entrar aqui, eu permiti, mas ele não entrou. Ah, tá, entrou agora. Boa noite, Marcelo, seja bem-vindo. O encontro 3. Boa noite, professor. Boa noite. O encontro 3, pessoal, vamos fazer o seguinte. Marcelo, eu posso pedir para você mutar o microfone? Obrigado, querido. O encontro 3 vai ser o seguinte: eu vou dar uma aula expositiva também, falando um pouquinho como é que como que eram as relações sociais, o poder, né, os estatutos sociais, as classes sociais na Espanha, na Gália, na Inglaterra. Mais uma vez, uma apresentação bem simples e bem rápida, tá? O texto básico é esse do Marcelo Cândido da Silva, tá? Do Mundo Romano de Gênios Bárbaros, que é um manual que saiu há pouquíssimo tempo, super atualizado dessas discussões. Né? E a dinâmica, a atividade síncrona vai ser muito parecido com a dinâmica síncrona anterior. Tá? Só que se na primeira, né, na dinâmica síncrona 2, a gente vai fazer a dinâmica, né, a gente vai ler junto, né, e eu e vocês, a gente vai levantando questões juntos, né? Essa dinâmica síncrona 3, eu vou dividir vocês em grupos, né? Vocês vão levantar questões sobre as fontes, um grupo vai ficar com a Inglaterra, um grupo vai ficar com a Espanha, outro grupo vai ficar com a Gália, e depois vocês vão apresentar para os demais do grupo, para os demais, para a turma como um todo. Tá? A gente volta das salinhas para dividir um pouquinho. O que a gente vai fazendo sincronamente faz como o anterior, né? Pega essas fontes, escolhe, né? Ou as fontes da Espanha, ou as fontes da Gália, ou as fontes da Inglaterra, e ao invés de levantar a pergunta, façam comentários. Tá? Mas é basicamente muito parecido com a dinâmica 5. No encontro 4, né, a princípio eu não achei nenhuma dinâmica síncrona, não consegui pensar em nenhuma atividade assíncrona também, mas você já tem, são 12, se eu não me engano, atividades assíncronas, é coisa para chuchu, gente. É muita coisa já, e como cada uma dá meio e tal, acho que, enfim, né, tem uma outra aula sem atividade, não é problema. Vou dar uma aula expositiva sobre, né, Império Romano Oriental, que a gente costuma chamar de Bizâncio, o mundo bizantino, e o mundo árabe, para a gente comparar um pouquinho com o mundo ocidental. E aí depois a gente entra na segunda parte do curso, como eu falei, que vai ser voltado muito para a teoria social, né? Para pensar nas questões sobre, né, o que é política, o que é economia,
quais são as contribuições da antropologia para a Idade Média, quais são as contribuições do marxismo, quais são as contribuições do Weber, né? Como é que essas pessoas que pensam a sociedade podem nos ajudar a entender um determinado contexto histórico. E aqui é muito forte aquela coisa que eu falei para vocês, de que é um curso pensado para medieval, mas que pode ser útil para outras áreas da história que vocês quiserem estudar. Tá? E percebam, né, que tem muitas atividades, nas atividades assíncronas eu coloco pré ou pós-aula, né? Se no curso de vocês é tudo pós-aula, que são atividades que eu gostaria que vocês fizessem depois que vocês assistissem a aula. Tá? Isso é bem importante também. Então, a primeira aula sobre antropologia política, quais são as formas de evolução social, como é que uma sociedade passa de caçadora-coletora para uma sociedade agricultura, como é que uma sociedade agricultura passa para uma sociedade que tem divisão de cidade e campo, como é que se sai da história antiga para a história medieval, como é que a antropologia teorizou muito, pensou muito sobre isso, né? Quais são os modelos para pensar isso. Vai ser uma aula sobre isso. A segunda aula vai ser uma aula sobre um conceito da antropologia chamado dom contra dom. O pessoal de história moderna costuma usar muito, costuma gostar muito. E eu vou dar uma aula expositiva sobre esse texto. Esse é um texto longo, gente. De longe, o texto mais longo da disciplina, né? O do Marcel Mauss, mas ele é um texto muito clássico. Né? Ele é um texto que foi publicado pela primeira vez, se não me engano, na década de 20 ou de 30 do século XX. Né? Mas é um texto excelente, fundamental para quem quer pensar em antropologia e história. Tá? Mas, de qualquer forma, eu vou dar uma dispositiva sobre ele. Né? Quem quiser ler, será muito leitura que certamente vai ser muito útil. Mas quem quiser priorizar outros textos, tudo bem. E aí, a lógica, tanto da atividade assíncrona quanto da dinâmica síncrona, olha, o conceito é isso. Vou apresentar o conceito para vocês. Aí eu vou trazer algumas fontes medievais e aí a gente vai analisar a fonte a partir desse conceito. Tá? A ideia é tentar construir com vocês uma análise a partir desse conceito. Tá? Um exercício conjunto. A aula seguinte, a gente já começa a discutir um pouquinho sobre marxismo. Tá? E eu esqueci aqui de especificar, mas as atividades síncronas e assíncronas do Encontro 7 são levantamento de textos do texto do Hobsbawm. Tá? Eu vou, acabando aqui a aula, vou deixar isso claro. Não vou anotar. Mas assim, acho que para a gente discutir Marx, né, a gente tem que começar discutindo do Hegel, que é uma influência muito grande do Marx. A gente vai tentar, né, vou tentar dar uma aula expositiva bem breve, bem introdutória, sobre como é que o Hegel pensa a história, né, quais são as contribuições do Marx para a filosofia da história, nesse sentido, né, como é que o Marx pensa, como é que a história se constrói, como é que a história se transforma, quais são os elementos principais da história, né, o que é o tempo para o Marx, o que é uma classe social, etc. A gente começa com Hegel, né? E aí, na segunda aula, né, que é o encontro 8, sobre o marxismo, né, a gente vai sentar junto e ler junto o texto da aula. Né? Por que eu estou fazendo isso? Gente, que texto de teoria social geralmente é um texto denso. Né? Esse texto do Marx, então, da ideologia alemã, é um texto muito datado. Ele está falando com pessoas que são marxistas, você está sentindo vai conhecer hoje. Então, acho que é importante que a gente ir juntos, né? Bem devagarinho. Essa vai ser a aula mais pautada nessa lógica de grupo de estudo que eu falei com vocês. A gente vai estar junto. Tá? Quem conseguir fazer a aula, melhor. Né? Enfim, pessoal, quem puder estar presente na dinâmica 5, né, eu acho excelente, eu acho que isso rende muito mais se a gente estiver junto. Mas quem não puder, né, ler o texto depois da aula, assiste a gravação, levanta umas questões, faz um apanhado, né, apresenta alguma coisa sobre esse texto. Tá? Mas esse é um texto bem importante para o nosso curso. Né? No encontro 9, a gente vai discutir alguns conceitos fundamentais. O que é relação de produção, o que é força produtiva, o que é uma classe social dentro do marxismo, né? O que é ideologia, o que é consciência. Né? Essas são questões muito importantes para o marxismo, né? E que eu acho que a gente precisa ter em mente para conseguir entender quais são as contribuições do marxismo para a análise histórica. Tá?
E aí a dinâmica é síncrona, a atividade assíncrona vão ser pegar, assim como a gente fez com a antropologia política, pegar trecho de fonte e analisar com o viés, né, com a partir da teoria marxista, dos conceitos marxistas. Por último, uma aula sobre Weber, né, que também é um texto bem longo, né, e que eu vou dar uma aula expositiva sobre o Weber, vou explicar e tal. O texto também era importante vocês lerem, né, apesar de ser bem longo também, né, mas aqui é uma perspectiva bem diferente das outras duas apresentadas. Tá? E aí, assim como a gente fez com antropologia e com marxismo, a gente vai fazer uma análise de fontes a partir dos conceitos do Weber. Percebam, gente, eu não estou querendo transformar ninguém aqui nem antropólogo, nem marxista, nem weberiano. Mas estou tentando construir com vocês, mostrar para vocês como é possível fazer análise histórica a partir destas diferentes perspectivas. E eu acho que minha perspectiva pedagógica é a gente só aprende a fazer fazendo. Tá? Então a ideia é que a gente faça junto, né, para que vocês consigam fazer. Primeiro a gente faz junto, depois vocês começam a fazer devagar com as próprias pernas. Então, assim, a minha mediação com o professor. Tudo bem? Por último, né, a gente vai ter algumas reflexões sobre, né, historiografia, né, e aí eu separei dois grandes blocos de historiografia, né, que é a historiografia que a gente chama de perspectiva francesa, a historiografia francesa sobre a Idade Média, né, e a historiografia marxista, né, e como é que ela dialoga com essa perspectiva francesa. E no encontro 12, que é a segunda aula dessas, a gente vai ter uma oficina de debate historiográfico. Em outras palavras, a gente vai sentar, eu vou abrir aqui o Google Docs, vocês vão entrar nesse Google Docs, e a gente vai começar a construir um texto de debate historiográfico. Sei que quem está no oitavo, no período, deve ter feito muito isso, várias vezes, né, com outras disciplinas que os professores exigem. Né? Mas a minha ideia é... muita gente passa por isso, né? Você aprende a fazer essas coisas porque você fez tantas vezes, você não refletiu muito sobre isso. A minha ideia é que a gente reflita junto e que vocês tenham mais capacidade de autonomia para construir esse debate. Tudo bem, gente? Belezinha? Show. E a minha ideia aqui é justamente, né, a gente vai fazer esse debate a partir do texto do Gibi e do texto do Barthelemy. Então, para a gente conseguir fazer essa oficina, vocês têm que ter lido esses dois textos. Tranquilo? Com mais facilidade. Se chegando no encontro 10, professor, está muito em cima da hora, está muito difícil, vocês perguntam, arrancando o couro, vocês me avisem que a gente divide a turma. Uma parte lê o texto 10, outra parte lê o texto 11 e a gente constrói junto. Quem não puder estar aqui presente, pode fazer o mesmo assincronamente. Eu abro um outro documento no Google Docs e a gente vai fazendo junto ao longo da semana. Tá? Gente, estou tentando ao máximo, não sei quanto que eu vou conseguir, inclusive por isso que eu vou precisar da resposta de vocês. Eu estou tentando ao máximo montar um curso que não deixe ninguém para trás, porque não pode estar presente aqui nesse momento. Tá? E aí, por último, dois últimos encontros, né, em que a gente vai dividir vão ser só atividades em grupo, né, podem ser feitas tanto em sala de aula, né, nesse momento, quanto assincronamente, né, em que eu vou dar uma sorte, né, um grupo de fontes, dos quais vocês vão escolher a fonte, né? E vocês vão precisar, a gente vai fazer isso, né, conjuntamente. Eu quero pegar tal fonte. Beleza. Qual o conceito dentro do que a gente trabalhou? É o dom contra dom? É a classe social? O estamento, né? Que é uma coisa muito importante para ver. Qual desses conceitos você acha que ajuda mais a entender essa fonte? E aí tentar construir um parágrafozinho, um textinho pequeno, curto, que é a aplicação desse conceito nessa fonte. E aí vocês vão ter que se esforçar para fazer um texto, né? Cada grupo vai montar um textinho que articule a discussão conceitual com o que você está vendo na fonte. Isso vai ser a aula 1. A aula 2, ao invés de ser simplesmente um texto, sincronamente, vocês não vão redigir um texto, né? Mas vocês vão discutir entre vocês, dar as razões, fazer o mesmo exercício, só que vai fazer uma exposição oral para tudo. Quem estiver fazendo sincronamente, né, e quiser gravar um vídeo, gravar um áudio, não tem problema, perfeito.
né? Olha só, nosso grupo formado fulano, ciclano, beltrano, nosso conclusão grava um áudio se quiser, né? Com o celular, acho que é bem tranquilo de fazer isso, quase que o celular tem gravador de voz. Se preferir, pô, professor, a gente não se sente à vontade para gravar nem vídeo, nem áudio. Posso fazer texto? Não tem problema, só me avisa. Tá? Mas encorajo a tentar fazer, por um lado, né, a exposição por escrita na primeira aula, que é uma coisa que a gente está mais acostumado, por outra, a sustentação oral, que é importante também, uma vez que vocês estão se formando professores também. E eu deixei um último encontro, né, para vocês avaliarem o curso. Eu vou botar no Google formulário também para vocês solicitar veementemente para que vocês preencham. Mas, enfim, eu reservei aqui um encontro, tá? Pessoal, eu não sei ainda se a gente vai conseguir... a gente vai ter oficinas ao longo do semestre todo, Nicole. Eu estou chamando de oficina as coisas que a gente vai fazer aqui em sala, tá? Mas a ideia é, a gente começa com a soma, depois da soma a gente aprende a multiplicar e depois a gente vai à equação. A gente não vai direto à equação, entendeu? Eu quero ir construindo aos poucos coisas que no final a gente consegue conjugar. Né? Mas essa oficina essa está se referindo à oficina de construção historiográfica, nada mais para o final sim. A gente vai estudar uma corrente historiográfica numa aula, vai estudar uma segunda corrente na segunda aula, e no final da segunda aula a gente vai comparar. Mas a ideia é que a gente sempre vai construindo aos poucos esse entendimento mais crítico das coisas para depois articular. Belezinha? Felipe, desculpa, por favor. Professor, eu só não entendi também muito bem sobre as oficinas. A gente vai ler essas historiografias, né, esses textos, e essas correntes, né? Aí, como assim a gente vai, num encontro síncrono, a gente vai escrever junto com o senhor? Não entendi muito bem. Ótimo, sem problema. Obrigado por levantar a bola. Deixa eu mostrar aqui para vocês como é que a gente pode fazer isso. Que eu acho que essa é uma das vantagens do ensino remoto. Né? O Google Docs, ele tem uma opção de convite. Né? Eu posso convidar pessoas para editar texto junto comigo. Né? Então, peraí, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se eu consigo mandar aqui o link para vocês. Ver se vocês conseguem entrar aí. Bom, obviamente eu estou tendo um problema técnico. Né? Foi só elogiar o ensino remoto que começou a dar um problema técnico. Deixa eu ver se o novo navegador. Falei que o Jugué participou da aula, desse mais tarde, olha aí. Deixa eu jogar no navegador e está pedindo o login de duas etapas. Vou colocar o link aqui. Não. Vocês conseguem abrir.
Sim, consegui. Então, se eu digitar aqui, né, você só escreve teste aí também para cada pessoa escreve teste aí no mesmo documento. E é muito bom que a forma que o Google tem para esconder o nome das pessoas, né? Elefante anônimo, guaxinim anônimo, tem uma pessoa que é abóbora anônimo, porque isso é abóbora, né? Então, e aí a ideia é que vocês vão escrevendo aí uma parte de um grupo, por exemplo, faz, analisando uma fonte, coloca fonte 1, análise tal, fonte 2, análise tal, ou então historiografia, um grupo fala sobre o texto 1, texto 2, outro grupo fala sobre o texto 2, e aí, depois da gente, né, ver o que o pessoal do grupo 1 e grupo 2 escreveu, tentar escrever uma introdução e uma conclusão que amarre as duas coisas. Faz sentido? Ajudou? Agora eu entendi. Então vai ser separado, assim, pra mim seria junto, assim. Eu não tinha entendido muito bem. Aí agora eu entendi, vai ser separado em cada grupinho naquele documento, né? Sim, agora eu entendi. A princípio, sim, que vocês vão estar divididos em grupos, né, É porque aqui tem uma coisa de dividir em salas, né? Por exemplo, eu posso botar metade de vocês numa sala e outra metade em outra. E aí a ideia é que vocês discutam entre vocês, e aí depois cada um nessa sala, aí o grupo 1 só trata da fonte 1, o grupo 2 só trata da fonte 2. Aí depois que discutirem, entrem nesse Google Docs e comecem a escrever, entendeu? Entendi, obrigado. Mais alguma dúvida, pessoal? Professor, boa noite. Boa noite. Com relação ao plano, não, mas eu, por exemplo, não consegui acesso ao Classroom. Uhum. Não sei se aconteceu um problema só comigo ou foi com outras pessoas, nenhum dos dois e-mails. Perfeito, te agradeço, inclusive, eu acho que não estava gravando quando eu estava começando com a turma. Peço desculpa a todos vocês, né, mas enfim, entrei literalmente tem 2 semanas na universidade e eu consegui o EDUF, mas ainda eu ainda não, apesar de eu ter o login do EDUF, eu ainda não apareço no sistema para chefe de departamento. E para usar o Classroom do EDUF, que é o que todo mundo teria acesso sem problema, né, eu preciso aparecer para o professor, para o chefe de departamento, não sei se é coordenador ou chefe de departamento, dos dois, me estabelecer como professor da disciplina. Eu tentei entrar e criar uma sala do Classroom pelo EDUF, e eles falam, olha, eles vão te dar um código, você vai entrar com o código, você não tem permissão para criar. Então, eu tentei fazer com o Classroom da Unifesp, que foi professor temporário da Unifesp em 2018, 2020, né, e inclusive esse Google Meet que a gente está usando é deles, mas nem todo mundo conseguiu usar, né? E aí eu fiz pelo Gmail também, nem todo mundo conseguiu usar. Por isso que mais cedo, hoje de tarde, eu enviei o Google Drive com as pastas de cada encontro e cada texto. De qualquer forma, Ingrid, e enfim, quem estiver, né, assistindo a gravação, o mais importante para vocês, eu vou mandar novamente, né, o link, né, no e-mail de vocês para acessar a tabela. Porque conforme vocês forem fazendo as atividades, eu vou calculando a nota de vocês a partir da tabela. Tá? Acabei de lembrar de uma coisa importante, pessoal. Eu coloco lá presente, eu falto e tal naquela tabela, muito mais para saber, né, se para eu ter um controle pessoal do que vou reprovar aluno por ausência em ensino remoto. Não vou fazer isso. Eu não vou reprovar ninguém por falta nesse esquema que a gente está agora, mas só para saber, né, enfim, porque eu tive algumas experiências dando aula, principalmente no estado, né, em que eu percebi que ter controle de quem está efetivamente participando do curso ou não, né, quem está indo a frequentando a aula é importante, tá? Inclusive em termos de segurança, saber onde é que as pessoas estão. Por favor, Marcelo. Professor, só umas informações. Eu dou aula e meu último horário de aula é até às 18h35
E aí eu tenho uma aula à noite que é às 9h30 até às 11 horas. Beleza, Marcelo. Sem problema nenhum, né? Foi como eu falei. Se Na você... escola aqui no meu estado de São Paulo. Uhum. Como é que eu posso proceder? Pode falar, professor. Perdão? Não, não. Você ia perguntar alguma coisa, te interromper. Peço desculpas. Não, Marcelo, se você puder estar aqui, sei lá, de 6h40 até mais tarde, né, 8 horas, né, me dei 8 horas o limite da aula, ótimo. Se você não puder, não tem problema, né? Leia os textos, entrega os relatórios de leitura e faça as atividades assim. Eu não quero prejudicar ninguém que, como eu falei, ainda mais quem está trabalhando. Né? Se eu puder perguntar, você, desculpa a curiosidade, você está dando aula no município de São Paulo? Eu dou aula em Hortolândia, do lado de Campinas. Sim. Tem uma noção mais ou menos. É como eu dei aula no Unifesp, eu conheço um pouquinho de Estou São dando Paulo. aula pro estado aqui. Sou categoria O, que eles falam. É a São pergunta pra isso, cá. né? Categoria A, né? Quase todos os meus ex-alunos da Unifesp também estão na categoria A. Mas, então, Marcelo, não quero... Fica tranquilo. Faz o que você... Se você, professor, não gostaria de participar, mas não dá para mim participar, porque nesse horário eu preciso adiantar as coisas do colégio, não tem problema nenhum, tá, Marcelo? Assista a gravação, se você conseguir, e faça as atividades assim. Tá, cara? Enfim, se você puder vir aqui, vai ser um prazer enorme tê-lo, vai ser muito bom ter você aqui para fazer a dinâmica assim, mas se não for possível, não tem problema, tá? Então, não se preocupa com isso, tá? E para entregar os trabalhos, né, como o Classroom não está funcionando para todo mundo, eu vou pedir para que vocês me enviem por e-mail, tá? Para esse silvarenato.gmail mesmo, tá? E me enviem um e-mail para esse, me enviem os relatórios, os trabalhos, etc., para esse e-mail. E aí eu respondo confirmando e já coloco lá na tabela, tá, pessoal? Mais uma vez, fiquem sempre de olho na tabela, porque se eu confirmei que recebi e não botei na tabela, para você avisar, pô, professor, responde o e-mail mesmo, confirmando, pô, você ainda não atualizou lá e tal. Porque para mim, gente, fez a tarefa, ganhou o ponto. Tá? Não vou... Ah, mas o relatório está tudo errado. Não interessa. O importante é que vocês sentaram e fizeram um trabalho. Como eu falei, meu curso é um curso difícil, eu consegui dar um trabalho. Né? E se o trabalho for demais, estiver exagerado, peço mais uma vez para que vocês sinalizem para mim. Beleza? Pessoal, vou deixar aqui o link Professor, para... Pois não, Marcelo, por favor. Pode falar, Marcelo. desculpa, tá, Você tá professor? Tô no 4G aqui, tá hoje. tranquilo. Sabe como que é a internet do estado, né? O Wi-Fi não tá funcionando hoje na escola. Então, a gente tem que trabalhar com o que tem. 4G cai toda hora. Mas então, a minha última dúvida era sobre a questão do Classroom, né? Porque eu tentei entrar com o meu e-mail institucional da faculdade e não foi, né? Aí, como é que eu vou saber as atividades semanais? Você vai mandar no e-mail toda semana, é isso? Então, as atividades, eu vou botar as fontes históricas, eu vou botar lá no Google Drive. Eu mandei e-mail hoje mais cedo, não sei, talvez você já tivesse a caminho e tal. Eu vou colocar
nessas pastas e vou colocar o comando. Falar, pessoal, gostaria que vocês fizessem tal coisa com esse trecho de fonte. Aí bota os trechos de fonte abaixo. Né? Porque aí vocês vão ter o acesso. Eu não disponibilizei tudo ainda, né? Porque eu acho que tem algumas coisas que fazem sentido, né, vocês terem acesso só depois da aula. Né? Então, a minha lógica era tentar isso. Mas, assim, mesmo sem acesso ao Classroom, né, ele fica sempre com essa ementa debaixo do braço, né, esse PDF, né, que tá, uma coisa que você não conseguiu acessar, né, e não conseguiu acessar mesmo se não conseguir acessar no Drive, você me avisa, que eu mando de novo, mando tudo pro seu e-mail de uma vez, sei lá, dou um jeito, tá? Mas no Drive tem lá antes da pasta encontro 1, encontro 2, encontro 3, encontro, tem a parte chamada ementa. Tá lá o PDF, tá lá o relatório de leitura. Tá? E aí está discriminado quais vão ser. Tá? Isso é a ficha de leitura por e-mail. Né? A gente vai fazer uma pequena oficinazinha aqui com a ficha de leitura. Né? Mas antes eu só fazer uma dinâmica bem rapidinho aqui, que é aquela do Mentimeter. Eu não sei se vocês já viram aquelas nuvens de palavras, o pessoal usa muito para analisar Twitter, palavras mais usadas, etc. E aí, pedindo para vocês entrarem nesse link aí, né? A ficha de leitura individual. É uma pergunta importante. A ficha de leitura do texto individual, sim. Vocês conseguiram entrar no link do Mentimeter? Sim. Show. E aí, gente, eu coloquei 5 entradas para vocês darem descreverem, né? O que vem à cabeça com essas imagens, conceitos, sensações que vocês veem, que tem a mente, assim, sem fio, quando você pensa em hierarquia social. Pode ser, sei lá, se você sente frio quando sente o que vier à cabeça de vocês. Né? Pode ser conceito, sei lá, classe social, estamento social, pode ser, enfim, que é qualquer coisa que vire à cabeça de vocês, vocês podem escrever e pedir para vocês colocarem 5 dessas palavras-chave aí para preencher. Professor, não consegui ouvir a individual, cada uma delas? Vai direto para você? O que, Júlia? Desculpa. É para eu colocar aqui as palavras e vão direto para você? Isso. É porque como foi o que criei. É só você colocar a palavra, né? Botar a palavra 1, palavra 2, e depois no final enviar. Clicar em enviar. Tá, ok, obrigada. Pode fazer agora. 5 minutinhos para vocês fazerem. Professor, desculpa, repete a pergunta, por favor, que eu não consegui ouvir direito. Não, então, tá escrito lá na tela, quando você clicar no link. Né? Tá bom. Conceitos, sensações, vem à sua mente ao pensar na expressão hierarquia social. Já fiz, professor. Já mandei já. Show, Marcelo. Obrigado. A minha coordenadora usa isso no HTTC aqui. É bem útil. Pode sim, né, cara? Só dar uma... Vou mostrar aqui para vocês o que vai aparecendo para mim. Conforme vocês vão preenchendo. Por exemplo, aqui na tela. Estão vendo que vai fazendo essa nuvem de palavras aí, que vai mostrando o que vocês vão preenchendo. E aí a ideia é que semana que deixa as pessoas participarem. Quem estiver fazendo assincronamente, pessoal, entra lá no link, coloca lá as palavras-chave e me manda um e-mail falando, professor, fiz a atividade assíncrona 1 e preenchi tais palavras. Né? Porque, enfim, se você estiver fazendo assincronamente, eu preciso saber que você fez, em primeiro lugar. E segundo, quais foram as palavras para eu ver se está aqui mesmo, está tudo certinho. Tá?
Aí semana que vem eu fecho isso e coloco essa imagem na primeira aula. E a ideia é de que na última aula a gente recupere essas imagens, essas palavras que surgiram, a gente discuta um pouco, né, se a gente entendeu melhor essas noções ou não. Alguém ainda não conseguiu fazer, pessoal? Eu achei interessante, ele já calcula quantas palavras as outras pessoas colocaram iguais, né? Sim. Maneiro. A ideia é justamente essa, as palavras grandes, né, elas vão ficando maiores conforme a quantidade de vezes que ela é escrita igual, né? E é muito interessante. Essa ferramenta é muito boa para fazer atividade em sala, por exemplo, né? Você pode, por exemplo, dividir, por exemplo, a turma em meninos e meninas e falar, gente, o que vem na cabeça de vocês quando vocês pensam lá em opressão? Né? E aí comparar os resultados, por exemplo. Né? Ou, enfim, quando vocês pensam em desigualdade, fazer a mesma coisa. Enfim, dá para fazer muitas dinâmicas interessantes. Sabe? Pois é, Nicole, eu vou falar para você que assim, foi muito importante a mensagem que eu recebi ontem, de um dos estudantes avisando, por eu não vou poder participar porque eu trabalho isso e aquilo, porque me deu um choque de realidade óbvio, né, que eu não estava pensando como é que as pessoas que não vão poder estar aqui, né, vão poder participar e tentar transformar a parte síncrona em uma dinâmica, mais dinâmica mesmo, né? A última coisa que eu quero é ficar aqui dando uma palestra, né? Eu sei de professores em AD, né? Não é aqui e também não é na universidade, mas em outras universidades ficam 4 horas falando para gostar muito da própria voz. Né? Pessoal, alguém não falou ainda? E aqui, para mim, parece que foram 7 contribuições de vocês são 8. Professor, eu acabei de ver aqui, eu tinha respondido errado. Eu respondi só uma, porque eu não tinha entendido, não. Eu patetei mesmo. Aí eu enviei só uma, e depois que eu fui enviar as outras 4, não tinha como mais, porque eu já tinha respondido. Aí deu que eu já tinha enviado. Não, sem problema. Desculpa, eu também expliquei mal, devia ter falado que primeiro você preenche, só cliquei em enviar no final. Mas sem problema ainda. Beleza, pessoal. Então, né, agora vocês, né, já têm uma noção, esperar até semana que vem. Na semana que vem eu já mostro para vocês, né, no final da aula fecho aqui a possibilidade de intervenção e mostro, apresento para vocês qual foi o resultado, né, o que surgiu, mais quando as pessoas pensam em hierarquia social, para a gente pensar junto e ver se isso tem a ver com o que vocês imaginavam. Então, agora, pessoal, a gente vai fazer uma dinâmica, né? Quem conseguiu no Classroom baixar a ficha de leitura? Eu vou fazer o seguinte, pessoal, eu vou botar aqui o link pro Google Drive e vou pedir para vocês baixarem 2 arquivozinhos de Word, tá? Um vai estar quer dizer, acho que os dois estão na pasta Encontro 01, né? A ficha de leitura e o exercício do relatório de leitura. Tá? Essa ficha de leitura, ela já está é a última página da ementa também, do PDF. Quem preferir abrir pela ementa, já está com a ementa aberta, é a última página. Eu vou explicar para vocês como que eu quero que vocês preencham essa ficha de leitura. Tá? E aí eu vou dar um texto, vou dar uns 15 minutinhos para vocês lerem, depois a gente corrige junto. Tranquilo, Felipe. Não tem problema não. Só não deixa de assistir depois a gravação, tá? Estão com o relatório aberto, gente?
Então, gente, a minha ideia com esse relatório é uma fichinha que vocês preencham para que vocês, com a base nessas 5 perguntas, consigam entender melhor o texto, né? E assim, gente, se você trocar fonte por materiais, se você trocar abordagem por método, é um tipo de pergunta que você pode fazer por um texto de filosofia, de antropologia, de sociologia, até de biologia, de nutrição, enfim, de outras áreas do conhecimento, que são elementos muito fundamentais de um texto acadêmico, tá? Do texto científico. A primeira pergunta é: qual o problema ou questão que o texto tenta abordar? Gente, a coisa mais importante para falar sobre isso é: questão ou problema não é o tema, tá? O exemplo mais claro que eu tenho para dar para vocês sobre isso é um texto do Mark Bloch chamado Como e Por que Acabou a Escravidão Antiga. Tá? O tema desse texto é a escravidão antiga. O problema ou questão é como e por que acabou a escravidão antiga. Todo texto acadêmico está tentando responder uma pergunta. O que eu estou querendo que vocês identifiquem nessa primeira pergunta é: que pergunta é essa? Infelizmente, em todo texto acadêmico deixa claro isso, seja na introdução, seja no seu título, e a gente tem que descobrir que pergunta é essa lendo ele, né? Mas tenham sempre em mente, quando vocês forem ler um texto, que ele está tentando responder uma pergunta. Identificar que pergunta é essa é fundamental. A segunda pergunta: há um conceito que é nas discussões apresentadas no texto? Se sim, quais? Então, nesse exemplo que eu usei, como e por que acabou a escravidão antiga, o conceito é escravidão, e o segundo conceito é escravidão antiga, para separar da escravidão moderna, por exemplo, né? Ou um texto que fale sobre aristocracia medieval, o conceito é aristocracia. O conceito que fala sobre campesinato no Brasil colônia, o conceito principal é campesinato. Então, porque esses conceitos, gente, eles são discutidos na antropologia, eles são discutidos na sociologia, etc. A gente vai discutir o conceito aqui. A ideia que eu quero com essa segunda pergunta é que você ver se vocês conseguem mapear. É um texto que fala sobre historiografia, né? Historiografia é um conceito. Tá? Quais são esses principais conceitos que estão sendo abordados no texto? Terceira questão: quais são as fontes primárias utilizadas no texto? Como eles abordam? Esse, por um lado, é muito simples, né? Fontes primárias, vocês sabem, são aquelas que são produzidas no bojo do processo histórico. Então, uma fonte primária sobre história antiga, por exemplo, pode ser o Fórum Romano, pode ser um prédio antigo, né? Pode ser uma armadura que foi achada arqueologicamente, pode ser um texto, né? Essas são as fontes primárias. E como eles abordam, quais são as perguntas que esse texto está fazendo para essas fontes? Tá? Qual a historiografia debatida no texto e como esse texto se enquadra nesse debate historiográfico? É o seguinte, gente. Isso aqui é como a gente mapeia qual é a historiografia, é a coisa mais simples do mundo. A gente usa o que a gente chama de aparato crítico. O que é aparato crítico seja uma tese, seja um artigo, seja um TCC, seja o texto acadêmico que for? Nota de rodapé e bibliografia. A nota de rodapé e a bibliografia é o que trazem, né, a cientificidade do texto, que garante que aquela pessoa não está tirando essas ideias do nada. Ela leu antes de escrever. E conforme você vai lendo a nota de rodapé, você está vendo com quem aquela pessoa leu e com quem ela está dialogando. A bibliografia é a mesma coisa. Além disso, se eu falo, por exemplo, segundo o Gustavo Félix, né, a escravidão antiga acabou porque os romanos invadiram o Império Romano. Se eu conheço o Gustavo, eu posso falar, eu acho que o Gustavo não pensa isso, não. Aí eu posso, lendo o livro que a pessoa está citando e a página, eu posso abrir o livro naquela página para ver se o Gustavo falou aquilo mesmo. Ou seja, a nota de rodapé e a bibliografia garantem reprodutibilidade. Posso reproduzir o espaço do pesquisador que escreveu aquilo, ou da pesquisadora. Tá? E se eu consigo garantir essa reprodutibilidade, eu confiro, eu ganho legitimidade. Isso se torna mais científico. Tá? Então, vocês vão identificar a historiografia vendo bibliografia e vendo nota de rodapé. Tá?
E como esse texto se enquadra é vendo com quem ele concorda. Às vezes você cita, fulano, por exemplo, pensa isso, mas eu não concordo porque acho esses argumentos ruins. Fulano, por outra vez, tem uma abordagem mais interessante. Então, como é que ele se enquadra nesse debate? Ele prefere a abordagem de fulano. Beleza? A última pergunta tem a ver com a primeira. Qual o argumento central do texto? Se possível, tente resumir numa frase de preferência curta. Estou pensando num tweet mesmo, gente. Tão curta que é a frase. Né? Se a primeira pergunta é qual é a pergunta que o texto faz, esse argumento central do texto é qual a resposta que ele dá. Tá? Se o problema central do texto, a questão, é como e por que acabou a escravidão antiga, a resposta desse texto do Locke, em particular, é porque os senhores achavam que assentar os escravos era mais lucrativo. Bom, uma frase simples, curta, concisa. Tá? Gente, vocês vão preencher muito desses relatórios. A gente vai fazer um agora rapidinho, tá? Mas eu garanto para vocês, quanto mais vocês fizerem, mais automatizado se torna o processo e mais rápido vocês vão entender o texto de historiografia, um texto acadêmico, tá? Que a gente não lê como a gente lê um texto de literatura, né? Mas enfim, poucas vezes a gente discute sobre isso, tá? Então, pedir para vocês abrirem esse arquivo aí, o exercício de relatório de leitura, aula 1, tá? E ler só o texto 1, tá, gente? Que é sobre historiografia antiga. Tá? Vou dar aí 15 minutinhos para vocês lerem. Tá? São 3 páginas só de texto. Né? 15 minutos eu acho que é razoável. Esse exercício de relatório de leitura, texto 1, as origens, historiografia da Antiguidade Clássica. Não leiam esse texto, né? Pedir para vocês que não leiam tentando ler normalmente, acaba rápido. Leiam com essas 5 perguntas em mente. Qual a questão? Qual a resposta para a questão? Quais são as fontes? Qual a historiografia? E o conceito. Né? Ou os conceitos. Então, já faço essa leitura tentando identificar essas coisas. Beleza? Conseguiram baixar, gente? Show. Beleza. Então, 19h50, a gente retorna. Vou apagar aqui minha câmera só para vocês pararem de olhar na minha cara feia e se concentrar no texto.
E aí, pessoal, conseguiram? Deu texto? Deu tempo? Será que mais uns 2 minutinhos consegue, Júlio? 3 minutinhos? Tem problema, gente. Mais importante, eu não quero que você responda, eu quero só que você leia o texto com aquelas perguntas na cabeça. A gente vai responder junto. Dá mais 2 minutinhos, então, para vocês verem se conseguem terminar, tá? Pessoal, vamos lá. Porque, enfim, nosso tempo está chegando perto do teto, né? Vocês conseguiram perceber que é um texto sobre história antiga, correto? Até aí a gente consegue identificar que o recorte, né, cronológico é história antiga. O título do texto tem uma pista importante para a gente entender o problema que o texto está tratando, né? E o tema e o conceito principal. Né? As origens de historiografia da atividade clássica. Esse é o título do texto. Esse livro, do História dos Homens, do Joseph Fontana, assim, apesar do nome terrível, né, História dos Homens, usando o homem como sinônimo de humano, ele é um livro excelente. Né? E esse capítulo em particular, que na verdade é um resumo desse capítulo que eu trouxe para vocês. Ele está tratando do que é historiografia na antiguidade. Né? Então, e ele está falando que não é só texto que é historiografia, correto? Ele fala das estátuas colocadas uma do lado da outra, que contavam uma história, de certa forma. Né? Ele fala das crônicas, ele não está falando só de história propriamente dita, correto? Então, né? Então ele está tratando, né, isso, o tamanho dos mapas, o tamanho das estátuas, perfeito. E todas essas coisas contam uma história, né? Projetam uma ideia, um tema, etc. Né? Então, só que ele não está falando só existiam essas formas de história. Né? Ele está falando sobre como que essas histórias eram contadas,
por quem elas eram contadas, qual era a função delas, né? Lá, os últimos parágrafos, ele fala lá do caso lá da história da Nefertiti, de como é que, né, uma sublevação social, uma revolta era ruim, né? E isso, como é que os mitos de criação tinham a ver com aquela sociedade que estava ali, né? Em outras palavras, eu acho que a grande questão que esse texto tenta abordar é qual a relação do poder com a história e qual a relação da história com o poder, principalmente em relação da história com o poder. Que essa historiografia da antiguidade, ela está necessariamente relacionada com o poder. Ela é produzida por poderosos, ela tem uma intenção, ela tem um objetivo. E esse objetivo é a manutenção desse poder. Que esse poder não seja alterado, não seja desafiado, não seja derrubado. Então, vocês concordam se eu propor que a resposta da primeira pergunta, qual é o problema, qual é a relação entre história e poder, ou historiografia e poder, na antiguidade clássica? Sim, fala dos reis, fala do imperador, no caso do humano, fala dos monarcas egípcios. Vocês concordam? Professor, você pode repetir? Eu não consegui ouvir. Não, tudo bem, sem problema. Vocês concordam comigo se eu falar que o problema que esse texto tenta resolver é qual a relação da história e da historiografia com o poder? Sim, sim, com poder, né, com o governo que está ali no momento, política, por aí vai. Perfeito. É isso, né? Existem todas essas dimensões. Se você colocasse exatamente o que você falou agora, Juliano, uma frase, é 100% correto. Né? Poder com a política, com o governo, com o governante. Né? A gente está falando da mesma coisa, dependendo do tempo, como é que muda com o tempo. Né? Então, enfim, todas essas são respostas possíveis, mas o problema está ali identificado. Então, vocês conseguiram identificar o problema, correto? Questão. Beleza? Questão 2. Quais são os conceitos que aparecem no texto? Ele está usando conceitos, né? Eu até comentei, já comecei a dar resposta. Quais são os conceitos que ele está trabalhando aí? Tem 2 conceitos principais. Olha, eu vou chutar a memória. Eu pensei muito na construção da memória, construção da memória coletiva, algo assim. Perfeito, Ingrid. Eu nem tinha pensado nisso, mas é uma excelente resposta. Memória está incluída aqui, com certeza. Essas pessoas que estão construindo essas historiografias, elas estão construindo memória. Excelente resposta. Perfeito. É uma resposta plenamente possível. Eu nem tinha pensado, mas é uma excelente resposta. Acho que meio clichê, mas o conselho de história, né, que a Nicole falou agora também. Perfeito. É isso. A gente está discutindo historiografia, a gente está discutindo história, está discutindo memória. Né? Esse conceito. Percebe que essas perguntas, elas não são esquisitas, elas não são difíceis, né? E elas precisam ficar automatizadas. Porque aí vem a pergunta a seguinte, que é... que vem da historiografia, né? Ele está falando de memória, ele está falando de historiografia, ele está falando de história, e ele está citando um monte de gente ali na nota de rodapé, que se vocês forem olhar, vocês veem com quem que ele está dialogando. Vocês veem qual a historiografia. E a historiografia fala justamente sobre todos esses temas e todos esses conceitos. E aí você consegue mapear com quem está concordando, com quem que ele está discordando, né? Por mais que a gente consiga entender o texto, né, nas suas linhas principais, né, nos seus elementos fundamentais, só lendo o texto, né, nota né, de rodapé, de final, etc., não são para ser ignoradas pela gente, né, porque elas ajudam a gente a guiar nesse sentido. Beleza, perfeito. Memória coletiva, o Matheus também falou. Perfeito, isso aí, gente. Show de bola. As fontes primárias, essas são bem fáceis, né, da gente colocar, né, como vocês falaram, né, as estátuas, as crônicas. Isso aí é só, se vocês forem, né, preenchendo, é só colocar ali, né, mencionando um por outro. Uma por uma, né, tá aí, que é uma coisa até meio mecânica. Agora, o mais importante é como eles abordam. Ou seja, qual é a pergunta que ele está fazendo para essas fontes, né, para obter essas respostas.
Se o problema principal do texto é qual é a relação entre, né, história, historiografia e poder, essas fontes vão ser... As perguntas que ele vai fazer para esse tipo de fonte é muito parecida com essa, né? Então, ele vai querer saber como que o tamanho das estátuas, por exemplo, quando ele vai falar de estátuas, qual é a metodologia? Saber como é que o tamanho pode explicar importância. Quando ele vai olhar lá na crônica da Nefertiti, né, na profecia da Nefertiti, desculpa, como que uma narrativa sobre paz social se relaciona com poder não ser desafiado. Como que um mito de origem que explica que o mundo foi criado assim, né, pode servir ao poder. Porque se o mundo foi criado assim, significa que ele tem que ser mantido assim, porque os deuses querem. Então, para cada fonte que ele está tratando, existe uma pergunta específica que está relacionada com essa pergunta mais geral do texto que está lá em cima. Faz sentido? É como se fosse uma grande pergunta que vai se quebrando em perguntas pequenas e específicas para cada tipo de fonte. Ok? E que aí, uma vez que essa pergunta gerar quebrada em várias perguntinhas, recupera na conclusão. Tudo bem, gente? Historiografia, como eu falei, é só vocês olharem lá, né, na nota de rodapé e falar, ele fala com o Ciclano, fala com o Petrano, fala com esses autores todos. Como é que esse texto se enquadra? Ué, bom, é só ver que ele está se enquadrando dentro das pessoas que acham que a escrita da história está... Não dá para entender a escrita da história sem pensar o poder numa determinada sociedade, as formas de controle social, as formas de produção de memória social e de controle dessa memória social. História vista de cima, perfeito, ótimo. Ele está debatendo como que nessa sociedade da antiguidade, né, a história escrita é uma história vista de cima. Perfeito, ótimo, excelente. Excelente observação. Professor, acho que eu não entendi muito. É meio que o público, para quem? Também, né? Entre aspas, público. Sim. Não, mas normalmente as pessoas usam público para falar disso mesmo, público-alvo, as pessoas se direcionam, etc. Mas a gente está falando da historiografia, aquele debate, né? E não é que o texto dele seja um texto de história vista de cima. Inclusive, o Fontana é um grande defensor do contrário disso, né? Mas como que, né, dentro das pessoas que estão discutindo historiografia na antiguidade, ele se posiciona junto àquelas pessoas que defendem que a história produzida naquele momento, a história produzida na antiguidade, é uma história vista de cima, dos deuses, dos governantes. Entendi. Melhorou? Ajudou? Consegui entender. Ótimo. E o argumento central do texto? Quem quiser falar ou tentar... A gente já meio que adiantou já a discussão. Acho que é mais ou menos o que você acabou de falar, né? Que ele afirma que a história que foi escrita é a história vista de cima, como a Ingrid falou. Sim, e que não dá para pensar, por um lado, poder sem história, e por outro, história sem poder, uma vez que a história escrita é a história vista de cima, a história vista dos reis, dos governantes, do ponto de vista do poder. Né? E quem contém o poder escreve a história. Perfeito. Pelo menos para a antiguidade. Isso, na antiguidade. E isso não está no texto que eu dei para vocês, mas, enfim, ao longo do livro, né, fica claro que essas são as formas de história que sobreviveram, chegaram a gente. Né? Não são necessariamente todas as formas de história que foram produzidas naquela época. Enfim, isso tem uma lógica, etc. Tudo bem, gente, com relação a essa ficha de leitura? Né? Sim. Professor. Perfeito, Nicole. É outra resposta perfeitamente possível. Por favor, Gustavo. Essa questão geral poderia ser essa historiografia como uma forma de legitimação do poder? Perfeito. Excelente resposta também, Gustavo. É exatamente isso, pessoal. Vocês estão elaborando mais em cima da coisa com conceitos que vocês têm à mente. Perfeito, é isso mesmo. É isso que eu quero que vocês tragam para a aula mesmo.
Ótimo. Ficou claro, pessoal, como é que eu quero que vocês preencham essas fichas de leitura? Espero que seja super tranquilo mesmo. Assim, é uma coisa que é rápida, mas que ajuda muito a vocês acessarem o texto, lembrar o que é o texto, lembrar o que ele fala. Tá? Não quero um relatório de leitura com 6, 7 páginas resumindo. Não é isso. Perfeito. Meu objetivo é esse, Nicole, ajudar vocês não só em história medieval, em outras possibilidades também. E vai por mim, gente. Uma vez que vocês. Isso aí que a gente está fazendo, que a gente chama de engenharia reversa, não sei se você já ouviu essa expressão, né? Que usava muito em guerra, né? Um avião alemão caía na Inglaterra, eles pegavam e desmontavam o avião para entender aquela tecnologia que eles não entendiam. Né? A ideia é que a gente vai desconstruir o texto, exato, para ler mais rápido e de forma mais eficiente. Isso vai ajudar muito a vocês na hora de vocês escreverem um texto. Né? Eu vou tentar que a gente pratique as duas coisas aqui no curso. Tá? E assim, vai por mim, ajuda muito depois quando vocês... Pô, quero ler, aquele texto é fundamental, porque o trabalho que eu tenho que fazer, só que o texto é enorme. Você pega uma ficha, você pega um negócio desse, vai rapidinho. Não, gente, vocês entreguem idealmente, vocês entreguem na aula, né? Vocês vão ler o texto básico, né, para a próxima aula, né? Deixa eu até pegar aqui qual é o texto. E aí vocês, né, na aula, enfim, até depois da aula podem me entregar. Mas a ideia é que vocês venham para a aula tendo, né, o texto da Mary Beard. A ideia é que vocês venham tendo lido esse texto, que é um texto bem de introdução e tal. Né? Mas se vocês só conseguirem ler depois, fazer isso depois, isso, do encontro 2. Eu tenho outros textos aqui, se vocês quiserem fazer esse exercício de... Assim, texto que nem esse que eu dei agora, menorzinho. Porque presencialmente eu dou mais de um texto, né? Quando a gente fez esse encontro presencial. Se vocês quiserem, eu posso enviar para vocês fazerem, eu corrijo com vocês sem problema. Tá? Mas, como você já tem... Né, eu não quero dar mais trabalho para vocês, a não ser que vocês sintam necessidade. E aquilo que eu falei, fez um ponto. Não se preocupa com fazer, definir o texto da melhor forma possível. Quero que vocês façam o possível, né? Quero ver o trabalho de vocês. Beleza? Tá ótimo, professor. Show. Nicole, então, eu não vou botar perto de entrega, não, porque tem gente que não vai poder estar no horário da aula e a gente só vai entregar depois. Então, eu vou deixar bem aberto, tá? E, enfim, normalmente, se fosse a gente estivesse fazendo presencial, tenderia a ser até a hora da aula. Bom, se eu coloquei na ementa o horário, eu peço, ou na ficha propriamente dita, eu peço... Ah, não, é porque era o... Desculpa, pessoal, que a ficha eu botei terça-feira, mas é porque eu literalmente copiei e colei a ficha da disciplina de medieval, que é as terças-feiras. Peço desculpas, mas fiquem tranquilos, sem nada. Tá? Inclusive, a ficha está escrito História Medieval. Desculpa. Está escrito História da Vida. Mas, enfim, como eu falei, a ficha serve para tudo. Mas pode perguntar, tirar... Eu também sou dos que gostam das coisas explicadinhas nos mínimos detalhes. Pode perguntar cada detalhezinho. Tá? Certinho, pessoal? Nos encontramos semana que vem? Por favor. Por favor. Valeu, professor. Valeu, Marcelo. Enfim, você tô aqui de braços abertos para receber da forma que você puder participar, viu, querido? Beleza, professor. Aqui a internet é meio ruimzinha. Hora que ela funciona, hora que não funciona. Aí eu vou tentando, vou ficar entrando e saindo. Não fique incomodado com isso, tá, galera? Obrigado. Nada, que isso. Pessoal, vou interromper aqui a gravação. Boa noite.